Pode começar. Mestre Jesus, levamos nosso pensamento a Ti, a nossa Mãe Maria Santíssima. Pedimos permissão da abertura de nossa nova leitura do dia de domingo, trazendo muita paz para todos nós, para o mundo inteiro. Hoje nós pedimos que fortaleça nossa palestrante, dando calma, paz, paciência, o instrumento vindo do alto, cheios de luzes. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Se andarmos na luz. Se andarmos na luz como Ele está, temos comunhão um com os outros. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Tanta vez, dissensões e incompreensões nos separam. Resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalhos nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramo-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres, se andarmos na luz, porque na claridade radiante do Mestre, compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio, onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime, perceberemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência. E reconheceremos que, situados nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que Ele refulgure tão somente em nossa razão e pontos de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina, que por agora é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre os anjos guardiões, né, e os espíritos protetores. Antes de começar, eu queria fazer a leitura de um livro, na verdade se chama A Gênese. A Gênese é uma das 5 obras que Allan Kardec trouxe, né? São 23 no total. As mais faladas são 5, né, que é o Livro dos Espíritos, a Gênese, o Evangelho, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns. Então, a Gênese é um livro que vem trazendo muitas informações para nós, mas informações mais de cunho científico, de formação da Terra, explicando para nós a questão de fluidos, né? E ela tem mais essa característica científica. Ela fala da existência de Deus, né? Ela fala a respeito da providência divina, a origem do bem e do mal. E tem uma parte aqui, na parte da introdução da Gênese, que tem uma mensagem que eu queria compartilhar com vocês. E essa mensagem diz assim: nós existimos, logo o nada não existe. Eis o que somos e o que sereis. O futuro vos pertence, como a nós. Caminhais nas trevas, vimos clarear-vos o caminho e traçar-vos o roteiro. Andais ao acaso, vimos apontar-vos a meta. A vida terrena era para nós tudo o que
porque nada vieis além dela. Vimos dizer-vos, mostrando a vida espiritual. A vida terrestre nada é. A vossa visão se detinha no túmulo. Nós vos desvendamos para lá deste, um esplêndido horizonte. Não sabíeis porque sofreis na terra. Agora no sofrimento vedes a justiça de Deus. O bem nenhum fruto aparente produzia para o futuro. Doravante, ele terá uma finalidade e constituirá uma necessidade. A fraternidade, que não passava de bela teoria, assenta agora numa lei da natureza. Sob o domínio da crença de que tudo acaba com a vida, a imensidade é o vazio. O egoísmo reina soberano entre vós e a vossa palavra de ordem é cada um por si. Com a certeza do porvir, os espaços infinitos se povoam ao infinito, em parte alguma ao vazio e à solidão. A solidariedade liga todos os seres, aquém e além da tumba. É o reino da caridade sob a divisa, um por todos e todos por um. Enfim, ao termo da vida dizieis, eterno adeus, ao que vos são caros, agora dir-lhe-eis até breve. O conhecimento, que os espíritos vieram trazer para nós por meio da codificação, nos dá esperança, porque nos mostra que a vida não acaba no túmulo. Porque é muito pouco a gente imaginar que nós podemos viver um certo tempo aqui na Terra e de repente desaparecer no nada. E de repente virar um nada. Do pó viemos, do pó voltaremos? Como assim? Que pó? Que pó é esse? Então, de pensar que a qualquer momento a gente pode voltar ao plano espiritual. Nós estamos no plano terreno. Mas a qualquer momento nós podemos voltar. Nós podemos sair ali, sofrer um infarto e simplesmente desencarnar. Nós podemos sofrer um acidente e desencarnar. Nós estamos aqui vivendo um dia de cada vez, não sabemos a hora que nós vamos voltar. E quando vêm os espíritos nos dizer, falam assim, olha, calma, a vida não é só isso. A vida não se acaba com a vivência terrena que nós temos. Por quê? Porque nós sobrevivemos à morte. E existe vida após a vida, que na verdade é a verdadeira vida que nós temos. E aí a gente começa a compreender porque Jesus batia tanto na tecla de que o reino dele não era desse mundo. O reino dele não é desse mundo, por quê? Porque na verdade nós estamos nesse mundo para experienciar. Nós estamos nesse mundo para aprender. Nós estamos nesse mundo para evoluir, porque Deus é evolucionista. Nada fica estagnado. Tudo no universo circula, tudo no universo gira. O ar circula, o sangue circula, a água circula, a vida circula. Então nós somos movimento. E isso os espíritos vieram nos informar. E aí ele vem falar aqui na Gênesis que existe uma solidariedade entre o plano espiritual e o plano terreno. E que Deus, que às vezes pode nos parecer um ser impalpável, um ser que se perde na nossa cabeça e se perde nos nossos questionamentos porque nós não somos capazes de ver e tocar, a gente começa a compreender que Deus está mais perto da gente do que nós imaginamos. Por quê? Porque Deus, nós não sabemos o que é Deus. A verdade é essa, ninguém sabe o que é Deus. Foram criadas figuras sobre Deus. E muitas pessoas às vezes falam que são ateus, não é porque elas não acreditam numa energia criadora do universo. É porque não acreditam no Deus que foi desenhado para elas. No Deus criado na religião. Não no Deus que ele vem do sentido óbvio da vida. Naturalmente, a gente precisa reconhecer que ele existe e a gente acaba reconhecendo, porque senão a gente negaria a vida.
Então, ele vem falar dessa solidariedade do plano espiritual e para nós na doutrina espírita, onde essa proximidade de Deus, ela é muito patente, além de saber que no nosso sangue existe o DNA divino, porque existe o DNA divino no universo. É por meio de quem? Por meio daqueles que nos protegem. Por meio daqueles que são enviados de Deus e ficam sempre ao nosso lado. Em momento nenhum descuidam de nós, que são os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores, que é o que nós vamos falar a respeito disso hoje. Tem um livro que eu estava até comentando com o pessoal aqui, que ele se chama Amorosidade, é de um espírito chamado Hermance do Fogo. E a Hermance, ela fala a respeito dessa questão, né, dos espíritos protetores e do anjo guardião. Ela diz o seguinte, que a população espiritual da Terra, ela fica em torno de 30 a 35 bilhões de espíritos. Considerando que nós temos próximo de 8 bilhões de espíritos encarnados, vamos colocar entre 7 bilhões e 8 bilhões de espíritos encarnados, a maioria dos espíritos que populam a Terra são espíritos desencarnados. Então significa que eles nos rodeiam o tempo inteiro. E isso não parte do pressuposto de nós concordarmos ou não concordarmos. A lei divina, ela não é condicionada à nossa concordância ou ao nosso achismo. A lei divina é, independente do que nós achamos dela. Então, essa população espiritual da Terra, onde ela está? Ela está habitando outras dimensões. Porque nós estamos na terceira dimensão. Só que além dessa terceira dimensão em que nós vivemos, existem outras dimensões. Então a pessoa fala assim, mas como que pode ter mais espírito desencarnado do que espírito encarnado? Porque não existe somente essa dimensão que nós estamos aqui. Essa dimensão material. Existem dimensões mais fluidas e dimensões fluidicamente mais densas. E essas dimensões, elas são habitadas por espíritos desencarnados, que se encontram habitando onde? Se encontram habitando colônias espirituais, que são cidades espirituais, que se encontram rodeados aqui na Terra, porque ainda estão perdidos na Terra, estão em zonas de sofrimento, que para a doutrina espírita se chama umbral, para a igreja católica se chama purgatório, e para os protestantes se chama inferno. Então não importa o nome que se dá. Não importa se chama inferno, não pode se chama purgatório. Eu não sei se no budismo, por exemplo, o budismo tem alguma zona onde entendem habitar por espíritos que ainda estão em sofrimento ou arraigados ao mal. Sim. A visão do budismo, ela me parece que se assemelha nesse sentido ao espiritismo, porque acredita-se que o estado de consciência que se encontra na hora da passagem vai conectar aquele nível de vibração do outro lado. Exatamente isso que a doutrina espírita fala, porque aí as pessoas perguntam, para onde nós iremos quando a gente morre? Nós vamos para onde a nossa vibração da nossa consciência nos leva. É para aí que nós vamos. Se a nossa vida, o jeito que nós vivemos a vida, nós vivemos a vida após a vida. Se nós vivermos a vida nutrindo sentimentos ruins, nutrindo culpas não resolvidas, ciclos não fechados, nutrindo baixas paixões, nutrindo apegos materiais, apego a pessoas, nutrindo o mal, a raiva, a mágoa, sentimentos de baixa vibração, inveja, medo, vergonha. Todos esses sentimentos, eles geram um padrão na nossa consciência. E nós vamos nos vincular àqueles espíritos que se mantêm no mesmo padrão de consciência. Então a gente percebe que existe uma gama imensa e variada de espíritos, desde aquele que está no profundo da maldade,
no profundo da maldade, que é o que a religião ela vai trazer na figura de Lúcifer, até aquele arcanjo, aquele espírito que já transcendeu e que já está num grau elevadíssimo, que é um grau de pureza. Então a escala dos espíritos, ela vem movimentando evolução individual, porque cada um está no seu grau evolutivo. Só que chega um momento que o espírito, ele alcança um certo grau evolutivo, que ele passa a ser protetor de outros espíritos. Aqui na Terra é assim, gente. Aqui na Terra nós temos hoje, e principalmente hoje, depois que vieram os coaches, que se falam muito em mentoria. Ah, fulano é mentor, Beltrano é mentor. Quem que é o mentor? O mentor, você parte do pressuposto que é aquela pessoa que tem mais conhecimento do que o pupilo. É aquela pessoa que tem mais experiência do que o pupilo. É aquela pessoa que está na frente em relação ao pupilo naquela matéria onde ele fornece a mentoria. Então, o que os nossos anjos guardiões são? São os nossos mentores. São aqueles que já estão num grau evolutivo maior do que a gente, já passaram por experiências e por vivências em que eles mostraram para Deus que eles são confiáveis, porque como que Deus vai confiar a guarnição e a proteção de um outro ser naquele que não demonstra e não dá a ele indícios de que ele pode ser confiável? Nós não fazemos isso. Se eu tenho, por exemplo, um cachorro lá em casa e eu vou viajar, eu vou deixar o meu cachorro sendo cuidado por uma pessoa que não vai ter responsabilidade para poder tratar dele? Uma pessoa que simplesmente vai abandonar ele durante aqueles dias e não vai cuidar dele da maneira que eu acredito que ela cuidaria? Se nós que somos falhos, se nós que ainda temos um amor extremamente limitado, nós não somos capazes de fazer isso com os animais da gente, você imagina se Deus, ele vai deixar a tutela da nossa encarnação na mão de um espírito que vacila, de um espírito que tem altos e baixos. Então, a partir do momento que o espírito vivenciou as suas questões, a partir do momento que ele já demonstrou para Deus, a partir do momento que ele já adquiriu uma firmeza moral, aí sim, ele começa a alcançar patamares maiores, e tendo patamares maiores de evolução, eles começam, por missão, a assumir a mentoria ou a tutoria daqueles espíritos que ainda estão mais atrasados. Aí a gente percebe essa solidariedade que foi falado no livro A Gênese, porque essa solidariedade faz parte da caridade, faz parte da fraternidade que Deus veio ensinar para nós. E por que é importante a gente saber disso? Importante sabermos disso por quê? Porque nós precisamos ter a certeza, gente, de que a todo momento existe um espírito mais evoluído do que nós nos protegendo. A todo momento nós podemos contar com eles. A todo momento nós podemos rogar a proteção deles. A todo momento nós podemos chamá-los e falar assim: olha, nisso aqui eu não estou conseguindo, me ajuda, me mostra o caminho. Mas nós precisamos buscar isso. E Jesus falou sobre isso com a gente. Porque Jesus, todas as vezes que ele curava, vocês vão lembrar, ele perguntava: o que tu queres? Em momento nenhum Jesus impôs cura a ninguém. Em momento nenhum Jesus chegou e falou assim: olha, você é cego, eu vou te curar agora. Ele esperava o movimento da pessoa. Mestre, eu preciso ser curado. Mestre, eu quero a cura. É o toque da mulher hemorroíça. É o apelo do cego, do leproso, do paralítico, lá do lago de Betesda, do tanque, de Betesda. Então, Jesus espera esse movimento.
Existe uma pintura, salvo engano, é de Michelangelo, muito interessante, que é a mão do homem e a mão de Deus. Vocês lembram dessa pintura? Acho que é Michelangelo mesmo, não é? E aí a gente vê a mão do homem quase se encostando na mão de Deus. Esse movimento para encostar na mão de Deus é nosso, porque Deus não abandona a gente, não. Jamais Deus vai nos abandonar. Jamais o Criador vai abandonar a sua criatura. Só que o Criador, para que nós possamos crescer e para que a gente consiga chegar numa condição em que Ele verdadeiramente pode confiar em nós, Ele nos dá um segredinho. E que segredinho que é esse? É o livre-arbítrio. Porque se Ele virasse e comandasse a gente a todo momento e se impusesse a nós, que crescimento nós teríamos? Nenhum. Porque a gente não cresce se a gente não busca. A gente não cresce se a gente não decide. A gente não cresce se a gente não escolhe. Então, o nosso crescimento, ele tem que passar pelo livre-arbítrio. Nós precisamos aprender a escolher certo. É isso que Deus quer de nós. Todos os dias nós temos escolhas. Nós acordamos e temos a escolha de escovar dente ou não escovar. De levantar ou continuar deitado. Nós temos a escolha de namorar ou não namorar, de casar ou não casar, de ter filho ou não ter filho, de trabalhar ou não trabalhar, onde nós vamos trabalhar. Tudo isso é escolha da vida da gente. De viver numa cidade ou viver em outra, a todo momento nós escolhemos. A cada dia, nosso dia é cheio de escolhas. E pelas nossas escolhas, que Deus vai avaliando como está a condução da nossa encarnação. E o nosso anjo guardião do nosso lado. E ele abandona a gente? Jamais. Mas nós perdemos o contato com ele por causa do nosso emprego equivocado do livre-arbítrio. Quem desconecta com ele somos nós, não eles desconectam conosco. Porque eles já passaram pela experiência deles. Eles já chegaram no patamar evolutivo. E o que eles estão fazendo por nós faz parte da missão que eles assumiram para ascender ainda mais. Nós ainda estamos na caminhada. Nós ainda estamos percorrendo esse caminho. Então a escolha cotidiana é nossa. A escolha cotidiana é nossa. Aí, a gente tem um anjo guardião? A gente pode até ter um anjo guardião. Um anjo guardião. Se nós formos usar essa palavra anjo para designar um espírito de elevadíssima envergadura, que já chegou no status celestial. Mas nós temos vários outros que têm, às vezes, gradação espiritual menor do que a dele, mas que também cuidam da gente. Cada um de nós tem um espírito responsável que planejou junto conosco ou planejou junto com os outros espíritos superiores a nossa reencarnação, que é o nosso mentor de reencarnação. É ele que vai nos ajudar e nos direcionar na nossa reencarnação. Ah, pode mudar esse mentor durante a nossa reencarnação? Pode. Pode, por exemplo, se ele for reencarnar, a mentoria da nossa vida pode se passar para outro espírito. Mas sempre nós vamos ter um mentor nos acompanhando. Ah, mas e se eu viver e eu praticar muita maldade? Ainda assim, gente. Mesmo aquele espírito terreno que pratica maldade, ele tem um mentor espiritual dele. Ah, mas o mentor espiritual dele não orienta ele? Orienta, mas ele não ouve. Orienta, mas ele não ouve. Porque entre eles orientarem e a gente ouvir, tem uma distância muito grande. Porque não é falta de orientação, é falta da gente ter ouvidos de ouvir. De receber o recado, entender o recado e fazer o que precisa ser feito dentro das leis divinas. Só que nós temos também aqueles espíritos que guarnecem a nossa casa, que é o protetor da nossa casa.
Nós temos aqueles espíritos que guarnecem o nosso trabalho, que são os protetores do nosso trabalho. Será que às vezes a gente tem um insight extraordinário no nosso trabalho? Será que aquilo ali é da nossa cabeça mesmo? Será que não veio uma sopradinha do plano espiritual no nosso ouvido para poder nos ajudar a respeito daquele assunto? E aí, né, gerar um resultado muito melhor do que se dependesse da nossa mente exclusivamente? Então, aqueles que são materialistas, eles pensam que tudo aquilo que eles fazem, tudo aquilo que eles inventam, tudo aquilo que eles descobrem, foram coisa deles. Mas a gente sabe que não é assim. Porque antes daquilo vir para a Terra, ele já existe no plano espiritual. E o plano espiritual, ele vai movimentando a intuição de quem está na Terra para que o desenvolvimento da Terra aconteça. Por quê? Porque existe essa solidariedade entre o plano espiritual e o plano encarnado. Então, se eu quero trabalhar bem, se eu quero viver bem, o que eu preciso fazer? Buscar ter essa conexão com aquele que me guarnece. Aquele que me guarnece no meu trabalho, aquele que guarnece a minha casa, aquele que me guarnece na minha encarnação, aquele que me acompanha no meu trabalho de caridade, aquele que me acompanha no meu trabalho espiritual, fora aqueles entes queridos que já desencarnaram e que já se encontram numa condição de auxiliar. Porque nem todos aqueles que desencarnam, que são nossos parentes, que desencarnaram, que viveram com a gente nessa encarnação, nem todos estão preparados para já assumir uma tarefa de proteção. Mas muitos deles já estão preparados para uma tarefa de proteção. Por quê? Porque a gente não consegue medir a evolução de ninguém, gente. Hoje a gente estava comentando sobre isso no estudo do Livro dos Espíritos, a respeito da questão intelectual e da questão moral, né? Existem pessoas que têm um desenvolvimento intelectual muito grande. Só que o intelecto sem amor, ele não vale de nada. O inferno está cheio. O inferno está cheio de espíritos que têm intelecto, mas não sabem amar. Essa é a diferença entre eles para nós. Estamos aprendendo a amar, porque muitas vezes nós também não sabemos. E do amor de Deus nós ainda estamos muito longe. Daquele amor que Jesus veio mostrar para nós, nós ainda estamos muito longe. E aí o Allan Kardec perguntou no Livro dos Espíritos: olha, os espíritos influenciam a nossa vida? E os espíritos responderam: influenciam tanto a ponto de vos dirigir. E muitas vezes nós somos dirigidos pelo plano espiritual e nós não estamos percebendo. Aí é a hora de nós pararmos e pensarmos, fazer uma análise da nossa vida. Por isso, gente, que a chave da nossa evolução se chama autoconhecimento. Essa é a chave da nossa evolução. Por quê? Porque pelo autoconhecimento, conhecendo quem nós somos, mas não é conhecer quem nós somos dando guarida às nossas máscaras, não. E arrumando justificativa para as nossas máscaras, não. Conhecer quem nós somos de verdade. Parar de ficar olhando o defeito do outro e olhar o nosso. Parar de apontar o que o outro faz de errado na sua visão e olhar para si. Porque cada um conduz a sua vida como quer. Porque Deus conferiu isso a ela. Se o caminho que ela está percorrendo não vai ser bom para ela, ela vai sofrer as consequências. Ah, mas é meu filho, eu vou sofrer também. Claro que vai sofrer. Mas o primeiro a sofrer consequência é ele. O que você pode fazer? Orientar, não é? Você pode fazer até onde a sua mão alcança. Chega um momento que a mão da gente não alcança mais. E a partir do momento que a mão da gente não alcança mais, nós precisamos de contar com quem? Com o plano espiritual solidário
que vai fazer de tudo para nos ajudar. Mas ele vai fazer de tudo para nos ajudar, mas permitir que aquela pessoa experiencie aquilo que ela está buscando. E muitas vezes ela vai chorar, assim como nós choramos. Porque muitas vezes a gente chora de teimoso que nós somos. Que a gente poderia ter feito diferente, mas o nosso ego não deixou, a nossa vaidade não deixou, o alto amor equivocado não deixou, porque de alto amor não tem nada, tem mais orgulho. Por isso que nós temos que buscar o nosso autoconhecimento, para que a gente consiga definir quem nós somos. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou um ser de qualidades e de defeitos. Quais são as qualidades que eu tenho? Eu preciso reconhecer as minhas qualidades. E essas qualidades que eu tenho, o que eu tenho feito para colocá-la na ajuda ao próximo? Para colocá-la à disposição do trabalho divino. Estou falando de religião, não. Estou falando de vida. Estou falando de religião. Porque como é que fala? Cristão dentro da igreja é muito fácil. Difícil é ser cristão fora da igreja, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas decisões. Aí que é o desafiador. Porque aqui, ó, chegar aqui é muito fácil. Aqui tá todo mundo muito bem, né? Todo mundo bonitinho. Mas e na hora que sai daqui? Como é que nós estamos? O que eu tô fazendo das minhas qualidades? Porque todo mundo tem, gente. Não existe uma só pessoa que não tem qualidades. Não existe. Todo mundo tem qualidades. Não estou falando de reconhecimento alheio, não. Porque o reconhecimento alheio é muito variável e depende muito daquilo que o outro sente. Agora, onde que estão os meus defeitos? Onde que estão as minhas fraquezas? Porque a partir do momento que eu consigo identificar, eu consigo também identificar as sugestões mentais que eu recebo. Por quê? Porque como nós estamos cercados por 30 bilhões de espíritos, vamos colocar 35 menos 8, 27 bilhões de espíritos. Nós estamos cercados por 27 bilhões de espíritos. Como que eu vou saber se a sugestão espiritual que eu recebo é de espíritos ligados ao bem, ligados a Deus ou ligados ao mal? Porque eu preciso diferenciar aquilo que vem na minha cabeça, aquilo que brota no meu pensamento. E a partir do momento que eu me conheço, eu consigo avaliar se aquilo que está vindo na minha cabeça, se aquilo que está vindo no meu pensamento, ele vem de um bom espírito ou ele vem de um mau espírito. E aí nós vamos voltar no que nós estudamos hoje no Livro dos Espíritos, que ele fala lá atrás e ele diz assim: distinguir os bons dos maus espíritos é extremamente fácil. Os espíritos superiores usam constantemente de linguagem digna, nobre, repassada da mais alta moralidade, escoimada de qualquer paixão inferior. A mais pura sabedoria lhes transparece dos conselhos, que objetivam sempre o nosso melhoramento e o bem da humanidade. A dos espíritos inferiores, ao contrário, é inconsequente, a miúde trivial e até grosseira. Se por vezes dizem alguma coisa boa e verdadeira, muito mais vezes dizem falsidades e absurdos, por malícia ou ignorância. Zombam da credulidade dos homens e se divertem às custas do que os interrogam, lisonjeando-lhes a vaidade, alimentando-lhes os desejos com falazes esperanças. Em resumo, as comunicações sérias, na mais ampla acepção do termo, só são dadas nos centros sérios, onde se reine íntima comunhão de pensamentos, tendo em vista o bem. A moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo, nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem, isto é, fazer o bem e não o mal. E aí, quantas vezes nós nos pegamos
apontando aquilo que o outro faz sem perceber que nós fazemos também. E vamos começar a observar que aquilo que nos incomoda nos outros é exatamente o nosso ponto fraco. Por quê? Porque, na verdade, às vezes nós não conseguimos reconhecer quem nós somos. Nós somos enganados pela máscara que nós colocamos para os outros. E aí, quando a gente chama, reluz aos nossos olhos o mal que o outro tem, o que está reluzindo, na verdade, é um espelho que reflete a nossa imagem. Porque aquilo que não reflete a nossa imagem passa desapercebido aos nossos olhos. Olha quantas coisas que não nos incomodam. Porque não reverbera em nós. Porque a partir do momento que nos incomoda, é porque aquilo ali também reverbera em nós. Aquilo ali linka com aquilo que nós somos em essência. Por isso nós apontamos tanto. Por isso nós julgamos tanto. Por isso nos incomoda tanto. E essa análise a gente precisa fazer. E começar a pensar que tipo de sugestão mental nós estamos tendo. Olha, o que está sendo sugerido para que eu faça? Será que isso que está sendo sugerido para que eu faça vem de uma sugestão do plano espiritual que já está agindo conforme a lei divina? Conforme as diretrizes que Jesus veio nos ensinar? Ou isso que está sendo sugerido a mim está sendo sugerido para fazer brotar em mim o quê? As paixões, o materialismo, a inimizade, a intolerância, o preconceito, a divisão, a raiva. O que está sendo sugerido na minha cabeça? E aí a gente precisa parar e pensar. Por isso que nós precisamos aprender a ser mais ativos e menos reativos. Porque quando a gente reage no mesmo nível vibracional do que vem até nós. A partir do momento que nós deixamos de ser reativos e nós passamos a agir, nós neutralizamos aquela energia que chega até nós e aí nós paramos e pensamos e agimos da maneira que deve agir. A chance de acerto da ação é infinitamente maior do que a chance de acerto da reação. Porque dificilmente a reação acerta. Dificilmente a reação acerta. E aí é a hora de parar e pensar assim, olha, todas as vezes que eu fui reativa, qual é a situação que aquilo ali me levou? Qual é o resultado que aquilo ali deu? Todas as vezes que eu parei, pensei e agi, qual é o resultado que aquilo ali me levou? Jesus falou, conhece-se a árvore pelo fruto. Então, o que ele quer que a gente avalie? O resultado. Qual foi o resultado da nossa ação? Porque a nossa ação pode ser boa aos nossos olhos, mas se o resultado foi mal, ela não é uma boa ação. Mas se a nossa ação é uma ação que às vezes o outro pode achar que ela foi mal, mas se o resultado dela foi positivo, é porque ela foi uma boa ação. Então quem vai nos dizer sobre os nossos erros e acertos é o resultado daquilo que nós fizemos. Qual é o resultado dessa ação? Qual é o resultado? Por isso que nós temos que parar para pensar. A gente tem que parar para analisar. Teve uma vez que eu conversei com uma pessoa que ela colocou um monte de defeitos na minha personalidade. Mas um monte de defeitos na minha personalidade. Um monte mesmo. Aí eu escutei os defeitos que ela colocou na minha personalidade. E eu fui para casa não com chateado nem com raiva daquilo que ela me falou, não fui mesmo. Só que aí eu fui parar para pensar.
E eu comecei a fazer uma retrospectiva na minha vida. Porque eu tenho que ver o resultado da minha personalidade. Não que eu não tenho coisas a lapidar. Com certeza eu tenho, porque eu estou na Terra, como todo mundo está na Terra, todo mundo tem coisa a lapidar. Mas será que a minha personalidade, ela me fez mais bem ou mais mal? Qual é o resultado da minha vida hoje? Eu gosto da minha vida hoje? Eu gosto daquilo que eu construí para mim? Porque se eu gosto daquilo que eu construí para mim, se eu me sinto bem no meu dia a dia, se eu tenho um dia a dia com leveza, é porque eu mais acertei do que errei. E muitas coisas que eu acertei foi em decorrência de quem? Da minha personalidade. Então, não é tão ruim quando ela acha que é. Porque se fosse tão ruim quanto ela acha que é, o resultado da minha vida não seria a vida que eu tenho. Porque não tem como uma pessoa errar tanto na vida e ter a tranquilidade que eu tenho no meu dia a dia. E ter a vida que eu tenho. Não estou falando de dinheiro. Estou falando de paz. De tranquilidade, de viver bem consigo mesmo. Sem tormentas, sem transtornos, sem arrependimentos, sem culpas, sem passado que atormenta. Então é isso que nós temos que parar para pensar, gente, porque senão a gente fica muito vulnerável. Olha, mas se a minha vida não tá boa, se eu não tô tendo paz, eu não tô tendo sossego, eu não tô tendo tranquilidade, peraí, onde que eu estou me equivocando? Onde eu tenho que parar, pensar e mudar minha rota? Onde que eu tenho que parar de andar no acostamento e voltar para a via principal? Onde que eu tenho que dar um passo para trás para que eu consiga ter prosperidade na frente? Nós precisamos de parar para pensar na nossa vida. A gente precisa parar para pensar nas decisões que a gente toma. A gente não pode deixar a vida levar a gente de qualquer forma. A gente tem que parar para pensar se a gente gosta da vida que a gente tem. E o que nós podemos fazer para melhorar, para consertar aquilo que a gente não gosta, aquilo que não está bom, sem remoer culpa. Porque nós precisamos tirar da nossa cabeça a culpa do Deus punidor, porque Deus não pune, não castiga. Existe uma lei de causa e efeito que nos traz responsabilidade pelo que nós fazemos e pela decisão que tomamos. Todo mundo é responsável pelo bem ou pelo mal que faz. Isso é óbvio, em qualquer circunstância. Na lei material é assim, você imagina na lei divina. Que a lei material é muito mais atrasada do que a lei divina. Mas não se passa pela culpa. Olha, isso aqui não vai bem. Como é que eu vou trazer a minha vida para a rota novamente? É uma questão de maturidade. Não é questão de vitimização, não é questão de remover culpa. É de maturidade, é de inteligência emocional. Olha, isso aqui não tá bom, como é que eu faço para consertar? Que caminho que eu tenho que trilhar para colocar meu trem no trilho de novo? O que eu preciso fazer? O que eu preciso movimentar? Onde eu preciso buscar ajuda? E lutar para isso, para que a gente viva uma vida boa. Mas como que eu sei se eu vivo uma vida boa? Se eu falar com vocês assim: vocês têm 6 meses de vida. O que você faria diferente se você tivesse 6 meses de vida? O que vocês fariam diferente? O que vocês fariam diferente? O que vocês fariam se vocês tivessem só... Chegasse hoje e falasse assim: olha, você tem 6 meses de vida. É isso aí, eu continuaria fazendo o que eu estou fazendo. Isso é sinal de que eu estou satisfeita com a vida que eu tenho. Eu não gostaria de terminar meu casamento e sair beijando a boca de todo mundo. Eu não gostaria de abandonar minha família e sair viajando pelo mundo inteiro. Eu não gostaria de largar minha tarefa na casa espírita e sair curtindo baladas noturnas.
Eu não gostaria de largar o meu emprego e sair pelo mundo desvairada. Eu gostaria de viver a minha vida nos 6 meses que eu tenho, do jeitinho que eu vivo hoje. Por quê? Porque eu sou feliz assim. Sou feliz assim. Então é essa pergunta que a gente tem que fazer. Olha, se eu tenho 6 meses de vida e eu quero mudar alguma coisa, é porque tem alguma coisa que ainda precisa ser mudada, que precisa ser mexido. O que está precisando voltar para o trilho? O que está precisando ser movimentado? E é individual, gente, porque ninguém sabe da vida de ninguém. É individual. Existem decisões que não adianta. É nós que temos que tomar. Ninguém pode decidir por nós. É nós que temos que tomar. E aí a importância da gente andar conectado com o nosso anjo guardião, com o nosso espírito protetor e com aqueles espíritos que gostam da gente. Com aqueles espíritos que estão ali perto da gente para nos ajudar. E que está esperando só a gente estender a mão e pedir ajuda. Só um movimento da nossa parte, porque eles não afastam de nós, é nós que afastamos deles. E aí a irmã se fala, olha, conversa com seu anjo guardião. Quantas horas aí? Tá na hora já, tá? 8h26. Me avisaram aqui. Tô brincando. Tô brincando. É só pra fazer uma brincadeirinha. Me avisaram na Então, você tem até 8h40. Ah, tá. Muito obrigada. Você, Emanuele, né, que vocês falam demais. É, né? Uhum. Então, até perdi o que eu tava falando, gente. Viu? Então, o que a irmã se fala com a gente? Olha, tire uma hora para conversar com o seu anjo guardião. Para que a gente consiga ter intimidade com ele. Não importa o nome que ele tenha. Nós só precisamos de saber a mensagem que nós estamos escutando para não confundir Tico com Teco. Porque o nosso anjo guardião não vai nos orientar a desgraça. Não vai nos orientar o mal. Não vai nos orientar maltratar os outros. Não vai nos orientar a discórdia. Então nós temos que ter cuidado. Porque aí me lembra muito bem o filminho do Pateta. Vocês lembram do Pateta? Quem é novo não viu o Pateta, né? Mas gente que tem uma idade moderada, a gente viu o Pateta, né? Então o Pateta tinha 2 aqui, ó. Né? É aquilo ali, gente. O Pateta tinha 2. Olha, o que é que um me fala, o que é que o outro me fala? Aí eu tenho que saber diferenciar. Porque senão eu tomo aquele que quer me levar pro buraco como o meu anjo guardião. E não é. Espírito Santo não faz fofoca, não. Espírito Santo não faz fofoca. Pode ter certeza disso. Espírito Santo não vai falar na sua cabeça que o outro tá pensando mal de você, que o outro tá te contando, que o outro tá te criticando. Começou a fazer fofoca e trazer discórdia, não é Espírito Santo, não. É lobo em pé de correr. Fica esperto. Então nós precisamos contactar verdadeiramente com o nosso anjo da guarda, com o nosso espírito protetor. No Evangelho, segundo o Espiritismo, você falou, mas você tem tempo para aqui, né? A gravação. Hein? 1 hora só de gravação? É. Então, acelera aí. Não, mas é 40 aí. Foi 7h40 que começa a gravação. Agora nós estamos começando a gravação 7h40, que tá ficando esperta. Ai, ai. As faladeiras de plantão? Mas quando a gente começa a falar, a gente dá vontade de falar tudo ali. Dá. Se bobear, vai a noite inteira. Tá. A gente não se descansa. Não sente. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, as pessoas acham que é o Evangelho escrito por Allan Kardec. Na verdade não é, gente. O Evangelho segundo o Espiritismo são partes do Novo Testamento em que os Espíritos vêm explicando
as passagens de Jesus, as parábolas de Jesus, né? Algumas partes do Novo Testamento. E o Allan Kardec, o que ele fez? Ele organizou essas passagens bíblicas, essas passagens evangélicas, por assuntos. Por quê? Porque ele veio, o sistema, como ele era um cientista, ele era um professor, ele era pupilo de Pestalozzi, inclusive. Quem foi o mentor dele depois foi Pestalozzi. E ele veio e organizou as ideias. Então ele separou por temas. Então ele vem falando, por exemplo, aqui, a respeito daquela passagem que fala: não vim destruir a lei, o meu reino não é desse mundo, há muitas moradas na casa de meu pai, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, bem-aventurados aflitos, e por aí vai. Então ele vai pegando as passagens e foi compilando aquelas mensagens que coincidiam, que vieram de locais diferentes no planeta, no mundo, mensagens que vieram das Américas, né, da Europa, da Ásia, e vieram de médiuns diferentes. Aquilo que foi coincidindo, ele foi juntando a ideia e compilando e dividindo de acordo com a passagem que Jesus veio nos ensinamentos de Jesus. E aí ele pegou e separou o último capítulo para preces. Primeira prece ele explica sobre o Pai Nosso. Aí ele desdobra o Pai Nosso e depois ele vem falando preces. Preces para os mortos, preces por quem acaba de nascer, prece para os médiuns, prece para as reuniões espíritas, prece para quem tivemos afeição, preces para pedir um conselho, preces de ação de graça. E dentre essas preces, tem uma categoria de preces que é a preces aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. E aí ele faz uma introdução e que diz assim: todos temos um bom espírito que se ligou a nós desde o nosso nascimento e nos tomou sob sua proteção. Cumpre junto de nós a missão de um pai junto a seu filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, através das provas da vida. Ele é feliz quando correspondemos à sua solicitude, sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome não nos importa, porque pode não ter um nome conhecido sobre a terra. Nós o evocamos. Então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio, podemos mesmo evocá-lo sob o nome de um espírito superior qualquer, pelo qual sentimos mais particularmente simpatia. Tem pessoas que falam assim: sou devota de Nossa Senhora das Graças. E todas as vezes que ora, evoca Nossa Senhora das Graças. O anjo guardião dela não está preocupado de que ele não é Nossa Senhora das Graças. Ele vai ajudar e ele vai atender em nome de Nossa Senhora das Graças, porque esse tipo de orgulho o espírito superior não tem. Não importa se ele é tico, você chama ele de teco. O Davi, quando era pequenininho, falou comigo assim: mãe, o meu anjo guardião é São Jorge. Acabou, é São Jorge. Ele reza para São Jorge. Ele tinha uma medalhinha de São Jorge. O espírito protetor dele é São Jorge. E pronto, ele escolheu. E o espírito protetor dele não está preocupado se ele chama São Jorge ou se ele não chama São Jorge. Ah, o meu é São Miguel Arcanjo. Tudo bem, não tem problema. Escolhe o nome dele e ora com fé. E chama ele, porque ele vai te atender. Ele está ali do seu lado. Ele é um bom espírito. Foi designado por Deus para poder te proteger. Então, que a gente possa ter essa conexão com o nosso bom espírito. Que nós possamos buscar. E aqueles que têm o evangelho, tem 3 orações do anjo guardião que são muito bonitas. Então, nós vamos terminar, né, o nosso estudo com uma delas. E ela fala o seguinte: meu Deus, permitir aos bons espíritos que me cercam virem em minha ajuda quando estiver em dificuldade e me sustentar se vacilo. Fazei, Senhor, que ele me inspire fé, esperança e caridade, que seja para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu encontre junto dele a força que me falta para as provas da vida, para resistir à sugestão do mal, a fé que salva e o amor que consola. Então, que os nossos anjos guardiões, né, possa estar sempre junto de nós
e que nós possamos todos os dias separar um horário para conversar com Ele, para escutá-lo, e que nós tenhamos verdadeiramente ouvidos de ouvir e olhos de ver aquilo que Ele quer nos falar e aquilo que Ele quer nos mostrar. E que nós possamos a cada dia ter essa conexão e essa intimidade mais forte com Ele, assim como Jesus nos mostrou a intimidade que Ele tinha com Deus. E que Jesus possa nos abençoar todos nós aqui, né, que estamos presentes, encarnados e desencarnados, e todos aqueles que estão em suas casas. Que assim seja. Faz a prece final. Pode Faz uma fazer? prece para os pais. Então, nesse momento... Trouxe? A Natália trouxe? Não faz você. Não, Natália, faz? Não, Faz, filha. minha filha. Vai, porque as letras é miudinhas, eu já deixei separadinho. Ah, então tá bom. Então, nesse momento, né, nós vamos ler uma mensagem para os pais, pedindo, né, a Jesus que possa abençoá-los. Aqui nós não estamos falando de pai do gênero masculino, né? Não. Nós estamos falando de todos aqueles, né, que representam avós, a figura de pai, porque tem muita mãe por aí, né? Então aqui nós não estamos falando de pai no sentido do gênero masculino, é todos aqueles que estão nessa energia, né, do pai, que possa ser abençoado. Honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Deus, teu Deus, te dá. Êxodo 20:12. Senhor meu Deus, guarda meus pais em teu amor, que eu saiba valorizar todo momento em que estiver com eles. Ensina-me, Senhor, a honrá-los como se deve, que eu possa mostrar o meu carinho, gratidão e amor por tudo que fizeram e me ensinaram. Que não haja separação entre nós, que não haja distância para impedir que tenhamos bons momentos em família, que haja sinceridade, respeito e amor em tudo que eu fizer e disser a eles. Abençoa, Senhor, meus pais, para que sua velhice seja feliz, tranquila, rodeada de netos e de todos os filhos. Amém. Que Jesus possa levar nessa oração aos nossos pais encarnados e também àqueles desencarnados, né? E nós temos a certeza que Jesus está cuidando de todos eles. Uma boa noite para todo mundo e vamos encerrar, né, a nosso estudo de hoje com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Graças a Deus. Uma boa noite, gente. Graças a Deus.